Então, eu iniciei aqui a gravação, tá? Para a gente começar. Então, a gente vai falar sobre o diagnóstico laboratorial das principais doenças autoimunes. A gente não vai falar de todas, né? Eu separei um grupo de doenças que são as mais recorrentes, né? E que tem marcadores bem específicos para a gente poder fazer essa discussão, né, em cima disso aí. E quando eu falo de doença autoimune, aí eu pergunto a vocês, tá? Quando eu falo de doença autoimune, qual o que seriam, né, e como vocês definiriam uma doença autoimune? O que seria essa condição? O que seria essa doença? Cri, 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 cri. Né? Posso falar, Pro? Com certeza. Não me deixe só. Então, uma doença autoimune é quando o seu sistema imunológico ataca um tecido determinado do seu organismo, né? Quando o seu sistema autoimune se volta, né, contra você mesmo, né? Por algum motivo inespecífico, ele começa a te atacar. Justamente, né? E esses mecanismos, né, de destruição do próprio, né, ele pode ser mecanismos que são iniciados, seja por células, né, TCD4, células TCD8 desreguladas, né, e aí vem daquela parte que a gente viu já na disciplina, né, que está correlacionado com aquela questão da educação que a gente faz no timo, né, de ver que aquelas células são autorreativas, depois a tentativa também de regular, né, essas células, né, e diminuir a autorreatividade já no pulpo periférico. E quando esses mecanismos são quebrados, né, a quebra dessa tolerância, né, dos mecanismos de tolerância, a gente pode desenvolver doenças autoimunes. Né? Ou, né, seus mecanismos de tolerância estão funcionando, mas você tem algumas infecções que a gente já até falou em outros tópicos, né, que podem, né, gerar, por consequência, né, uma desregulação da resposta imunológica. Então, aquele sistema que estava regulado, que tinha tolerância, né, todo redondinho, ele pode ser desregulado, por exemplo, após algumas infecções. Né? Isso pode acontecer. Por exemplo, infecções pós-estreptococos, né, piógenes, pode acontecer, né, doenças decorrentes, né, alguns vírus estão associados a doenças autoimunes também, infecções virais podem estar também associados. Então, os mecanismos, eles são amplos, né, não tem... são mecanismos multifatoriais, né, para a gente desencadear uma resposta autoimunológica. Você tem fundo genético envolvido, você tem pressão ambiental envolvida, fatores epigenéticos envolvidos, então não é um único fator. O indivíduo ele vai ter uma predisposição na genética dele, existem alguns marcadores genéticos que estão envolvidos, mas o nosso foco é mais na desregulação, né, que acontece na resposta imunológica, que acaba propiciando as doenças autoimunes. Então, o que são essas doenças autoimunes? Né? São condições nas quais vai haver dano aos órgãos e tecidos, resultando de autoanticorpos e também células autorreativas. Né? O diagnóstico de doença autoimune, laboratorial de doença autoimune, ele vai se basear em grupos de autoanticorpos que são produzidos. Então, todos os marcadores que a gente tem já separado e que são associados a essas doenças são autoanticorpos que são produzidos para determinada estrutura e que já é característico ser produzido naquela determinada doença. Por isso que a gente tem que entender o mecanismo da doença, entender a fisiopatologia da doença para entender esses marcadores que estão envolvidos, tá? Essas doenças, elas vão afetar cerca de 2% da população, né, e vão estar ligadas, como eu falei, a falhas dos mecanismos de alta tolerância.
Então, são muitos fatores que podem gerar essa perda de autotolerância, ou às vezes existe a autotolerância, mas doenças subsequentes, né, infecções subsequentes a algumas infecções pode gerar essas doenças autoimunes. Então, a gente pode ter defeitos genéticos associados, né, a algumas células e componentes do sistema imunológico, né, pode estar gerando essa quebra da tolerância. Ações de alguns hormônios também podem, né, desregular a resposta imunológica. Condições ambientais, como, por exemplo, algumas infecções virais, algumas infecções bacterianas, né, algumas infecções parasitárias, pode ser, né, existir, né, a geração de uma doença autoimune, né, ou gerar uma autoimunidade desregulada, uma resposta desregulada após infecção. E alguns medicamentos e agentes tóxicos também pode gerar, né, essa quebra de tolerância e, então, chegar numa doença autoimunológica. Elas são divididas, né, em relação ao que ela afeta, tá? Elas podem afetar somente aquele órgão específico, né, ou afetar de forma sistêmica o indivíduo, tá? A gente tem doenças órgão específicas, ou seja, ela vai fazer destruição naqueles tecidos especificamente, e a gente vai ter, né, as doenças que vão gerar lesões em diferentes locais. Exemplos de doenças órgão específicas, a gente vai ter a diabetes tipo 1, a doença de Graves, a tireoidite de Hashimoto, a gastrite autoimune, esclerose múltipla, né, são exemplos de doenças órgão específicas. Já as doenças sistêmicas, né, a gente vai ter duas, né, importantes doenças, que é o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide. Tá? A gente vai falar dessas doenças mais lá para frente. Então, a gente já definiu, né, tem um grupo enorme de doenças, né, associadas às órgãos específicas, né, separadas das não órgãos específicas. E aí a gente vai ter, né, essa distribuição a partir daí. Então, se eu quero fazer um diagnóstico, o indivíduo ele está tendo aqueles sintomas, né, clássicos de uma determinada doença autoimune, principalmente as doenças, né, que têm a característica de uma geração ampla de autoanticorpos, a gente vai fazer um exame de triagem, né, importante, que vai fazer o rastreamento inicial desses autoanticorpos, que é o FAM. Né? E o FAM, ele é uma imunofluorescência indireta, e a gente consegue fazer esse rastreio, e a partir dos marcadores e da morfologia que a gente vê lá no FAM, a gente pode agrupar para os tipos de doenças possivelmente que estão acontecendo. Tá? Então, além disso, eu posso ver um marcador específico, um autoanticorpo específico daquela doença, né? A partir de técnicas como ELISA, imunodifusão, hemaglutinação, que a gente já discutiu essas técnicas a partir daí. Então, ou dosar também aumento, né, de imunoglobulinas, aumento de frações do sistema complemento pode estar avaliado, né? Detecção de antígenos, né, se eu quero ver se o MHC do indivíduo ou HLA do indivíduo, ele pode estar correlacionado, né, aos padrões de probabilidade de desenvolver a doença autoimune e caracterização de algumas globulinas. É de extrema importância, né, o diagnóstico laboratorial e a especificação do autoanticorpo, né, para as doenças autoimunes. Eles vão apresentar esses autoanticorpos em números elevados, circulantes, e a forma mais rápida e prática para o diagnóstico. Alguns exames de imagem podem auxiliar, mas nem todos, né, conseguem ser visualizados ali. Na maioria das doenças, né, a gente vai ter esses autoanticorpos, eles estão extremamente relacionados à fisiopatologia, né, ou à patogênese da doença. Então, a geração, por exemplo, de um anticorpo antinúcleo, né, ou anti-DNA de fita dupla,
que pode acontecer no lúpus eritematoso sistêmico, é característico, né, da doença, porque a doença ela vai afetar e vai destruir diferentes células, diferentes locais, né, e vai fazer essa lesão, né, a nível nuclear das células. E também pode, né, ser preditivo de uma gravidade ou não da doença, né? Se a doença está sendo controlada, se ela não está sendo controlada, tem essa associação ali presente. Então, também pode diferenciar as formas clínicas, né? Uma doença em recidiva, ou seja, está sendo controlada, ou a doença está ativa, entrou em crise novamente. Esses autoanticorpos, eles associam, né, e auxiliam nesse sentido quando a gente fala, né, de doença autoimune. A gente vai ter diferentes mecanismos, e esses mecanismos, no final das contas, a gente vai ter uma intensa inflamação, destruição tecidual, né, ali presente naquele indivíduo, né. Esses autoanticorpos, eles são imunoglobulinas que vão reconhecer, se ligar, né, e estimular a destruição de determinadas células e regiões daquelas células. E a gente tem doenças, né, que são as doenças reumáticas, as doenças que estão bastante associadas ao aumento, né, em grande quantidade desses autoanticorpos, como lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, síndrome de Sjögren e artrite reumatoide. Alguns indivíduos, eles podem ter condições inflamatórias crônicas, né, e que pode ter em baixas quantidades, né, esses autoanticorpos. Então, a gente também tem que ter o que a gente chama de título da reação, para poder associar, né, a realidade, né, de uma doença. Então, você ter autoanticorpo não significa que você tem doenças autoimunes. A gente pode gerar autoanticorpos numa questão subsequente de uma inflamação, de uma infecção ali, mas nada que chegue a fazer lesão, destruição, inflamação tecidual, né, e destruição do próprio. Então, a gente tem que ter esses títulos das reações muito bem estabelecidos e as quantidades muito bem estabelecidas para a gente saber a partir de onde é a doença, para a gente ter aquele ponto de corte para associar a doença. Então, determinados tipos de autoanticorpos vão ter associação bastante restrita, né, ao estado patológico do indivíduo, né, como no lúpus, a gente vai ter o anti-DNA, o anti-SM, que são bem restritos, né, ao lúpus eritematoso sistêmico. Então, esses autoanticorpos a gente pode quantificar, né, deles a partir dos componentes celulares que eles estão envolvidos, né? A gente vai ter autoanticorpo anti-DNA, anti-RNA, anti-histona, anti alguns componentes, né, do citoplasma, e isso, né, tem que estar muito bem caracterizado, e a gente pode iniciar a caracterização falando lá no FAM. Então, ele vai se ligar a diferentes regiões, dependendo, né, da região da célula, seja a região do núcleo, ou as proteínas histonas que estão novelando, enrolando esse núcleo, ou as estruturas aqui no citoplasma ali presente, ou RNA que vai estar ali saindo do núcleo, ou, né, envolvido ali no citoplasma, também pode ter essa geração desses autoanticorpos. Tá? E aí, entrando no imunodiagnóstico, a gente vai ter, né, o FAM, que ele vai ser um exame de triagem, né, o fator antinúcleo. A gente vai ver a presença ou ausência de autoanticorpos, né, a quantidade, né, e os títulos dessa reação. Então, a gente vai fazer pontos de diluição e ver até onde, né, no momento que eu diluo, qual é o maior título, né, que a gente avalia, que é o que a gente até discutiu lá na aula prática, presencial e na aula prática que a gente teve aqui online na semana passada, tá? Justamente nesses pontos de diluição. Então, se eu diluir 1 para 1.200, né, e 80, o indivíduo ainda é positivo, esse é o maior título, né, o maior título da reação. Então, ele tem, quando eu diluo 1.280 vezes, o soro deles ainda tem quantidade de anticorpos detectáveis, então ele tem um excesso de anticorpos ali no soro dele. Além disso, né, eu vou ver
se existe ou se não existe, a concentração. A gente também vai ver o padrão da fluorescência, que vai ser extremamente relevante para a gente quantificar, né, e separar os grupos de doenças, né, que são mediadas principalmente pelos altos anticorpos. Tá? Então, esse FAN, né, o fator antinúcleo, mas a gente não vai avaliar somente antinúcleo, né, vai avaliar contra algumas estruturas. Ele vai ter uma alta sensibilidade, né, e uma baixa especificidade. Uma alta sensibilidade porque ele consegue pegar muito bem, né, os altos anticorpos, mas ele não vai ter uma grande especificidade porque a gente não consegue, né, fechar a partir dele o diagnóstico. A gente vai iniciar o diagnóstico, qualificar e a doença, né, e vai estar associando a doença e a partir daí a gente faz o autoanticorpo semelhante. E quais são os produtos que estão dentro desse kit, desse fator antinúcleo? A gente vai ter lâminas, né? E nessas lâminas, o nosso antígeno, né? E a gente lembra que na imunofluorescência a gente utiliza, na sua maioria, né, as células íntegras. Então, a gente vai usar, nesse caso, células de carcinoma laríngeo humano, né, que são células que estão em diferentes fases muito grandes. Então, pega aquela massa, faz o preparo, né, na lâmina de imunofluorescência, e então a gente vai avaliar os anticorpos contra estruturas dessas células. Então, estruturas citoplasmática, estrutura nuclear, estrutura avaliando, né, se está fazendo lesão no momento que há divisão celular. A gente vai avaliando, né, esses padrões, tá? Então, a presença, a ausência, a concentração e o padrão são as informações que o FAM pode me dar. E complementar essa pesquisa, a gente vai, como eu falei, ver os autoanticorpos específicos para cada doença. Então, a técnica, só revendo, a gente já discutiu, já falou muito de imunofluorescência. A gente vai ter uma lâmina, né? Na lâmina vai estar grudado, nesse caso do FAM, né, as células de linhagem EP2, que são células de carcinoma laríngeo. Depois que está grudado, que está fixado essas células ali em cada pocinho da lâmina, a gente vai, então, conjugar com o soro do paciente que eu quero pesquisar. Se o paciente tiver, né, em quantidades aqueles autoanticorpos, a gente faz diluições, né, pelo menos 8 pontos de diluição para o FAM, iniciando na primeira diluição de 1:40, a gente vai testar o soro direto, e no primeiro ponto da diluição é 1:40. Então, começa 1:40, depois 1:80, né, 1:160, e assim sucessivamente até, né, o 8º ponto da nossa curva. Depois que eu já incubei a lâmina com as células, depois com o soro do paciente, se tiver o anticorpo, a gente vem, né, com o anticorpo conjugado com a fluorocromo, que vai se ligar, né, à porção FC da imunoglobulina humana, e aí depende da imunoglobulina que você quer quantificar de autoanticorpo. Na nossa maioria, a gente vai quantificar IgG. Então, vai ser um anticorpo anti-IgG humano, que vai se ligar à porção FC, e só vai se ligar se o indivíduo ele tiver, né, em quantidades ali detectáveis de autoanticorpos, nos nossos diferentes pontos de diluição. Ok, gente? Dúvidas? Tá claro? Não tá claro? Então, vamos lá. Aqui, só relembrando a nossa lâmina de imunofluorescência, né, a gente vai ter, né, cerca de 12 pocinhos, 10 pocinhos, depende do modelo. Né? Essa daqui, né, ela tem 12 poços. A gente vai ter que separar 2 locais, né, desses poços para os nossos controles. Um poço de controle negativo e outro poço de controle positivo, né,
com um determinado padrão de fluorescência, que a gente vai entender. Ou a gente pode ter mais de um padrão, né, 2 padrões positivos, só para a gente ver, né, como é que é caracterizado e se a reação positiva está realmente acontecendo, tá? Depois de fazer todo o processo, né, a gente vai fazer a leitura no microscópio específico, microscópio de imunofluorescência. A gente visualiza assim as células, né, os diferentes padrões, né, avaliados. Então, no FAM, se houver, né, anticorpos contra estruturas de células humanas, a gente vai, né, fixar as mesmas e elas vão ficar ali fluorescentes. Se o anticorpo for contra o núcleo das células, a imagem no microscópio será de vários núcleos fluorescentes. Se o anticorpo, né, o autoanticorpo que o paciente produz é contra estruturas do citoplasma, a gente vai ver várias células, né, com o citoplasma ali brilhando. Se o anticorpo se não houver autoanticorpo em nenhuma parte das células, né, as células, né, ficarão fluorescentes, né, não vai haver fluorescência, né, a gente então vai dizer que o FAM é não reativo. A gente não chama de negativo, a gente chama de não reagente, né? Não teve quantidades que reagiram, aliás, né? Na imunologia, a gente, né, de maioria, a ideia é que a gente coloque não reagente, justamente para a gente se cobrir, né? Porque o indivíduo ele pode estar produzindo em baixas quantidades, né? E depois ele dizer assim, deu teste negativo. Então a gente coloca não reagente, porque naquela fase onde ele fez, era não reagente, tá? Então a gente vai procurar, né, esses padrões a partir de onde há a ligação desses anticorpos. Então a gente tem, né, padrão nuclear pontilhado centrômero, nuclear homogêneo, nuclear tipo membrana, né, contínua, nuclear pontilhado fino, nuclear pontilhado fino denso, nuclear pontilhado grosso, né, citoplasmático pontilhado reticular, né, e citoplasmático pontilhado fino. E todos esses padrões, eles podem ser correlacionados com doenças. Por exemplo, né, como no lúpus ele tem uma característica muito forte de destruição, né, de estrutura nuclear, a gente vai ver na doença vários padrões, né, nucleolares. Então, aqui no lúpus a gente pode ver o nuclear homogêneo, nuclear do tipo membrana contínua, né, também o nuclear pontilhado grosso pode estar presente nessa doença e a gente faz essa associação. Então, esses são os padrões que a gente visualiza lá no FAM, tá? Por exemplo, em A, aqui, você vê que é todo redondinho, o núcleo todo homogêneo, a gente vê todo pintadinho, né? Aqui, a região onde a gente tem o núcleo, e a gente qualifica, né, esse padrão de nuclear homogêneo. Aí aqui, né, em E, a gente já vê um padrão citoplasmático. A gente vê a região do núcleo apagada e a região externa, né, que é a região do citoplasma, acesinha, então está associado, né, a um padrão citoplasmático. Aqui, por exemplo, no fuso mitótico, né, a gente vê porque umas células, né, cancerosas, que a gente faz a utilização como antígeno, a gente pode pegar várias fases, né, de divisão celular que pode ter, e a gente vê aqui a anáfase, que é aquela fase da mitose onde a gente tem separação dos cromossomos. E aí pode existir também, né, esse padrão difuso mitótico, né, citoplasmático, pontilhado fino ou ali presente, lá no fuso mitótico. Aqui é outro padrão, né, um padrão misto, onde a gente vai ter tanto o citoplasma quanto, né, o núcleo aqui, né, acesinho. Então, aqui é um padrão misto, onde a gente pode observar aqui nesse quadro aqui. E o padrão, né, nucleolar, né, onde a gente vai ver só o nucleolo, e aí são doenças normalmente que afeta a produção, né, e a quantidade de RNA mensageiro que pode estar presente. E a gente vê, lembrando, né, que o nucleolo ele vai ser, né, uma região lá do núcleo, onde ele vai ter uma grande quantidade de RNA,
e ele vai ser uma massinha densa lá no núcleo, a gente vê esse padrão aqui presente. Ok? Então, o indivíduo, né, que vai fazer essa técnica, né, além de ter toda a ideia do passo a passo da técnica, ele tem que saber interpretar para poder soltar lá no laudo, né, o título de reação e o padrão que vai estar associado, né? E aí o médico que vai estar fazendo o diagnóstico, né, ele vai estar utilizando, né, essas associações dos padrões para poder direcionar o tipo de doença que aquele indivíduo está podendo estar desenvolvendo, né? Que muitas vezes o diagnóstico de doença autoimune, apesar de que muitos sintomas eles são específicos, elas não são tão simples, né, de serem liberadas, tá? Dúvidas? Então, a gente vai fazer, né, a diluição lá do soro do paciente, né, o mínimo, né, o ponto inicial vai ser 1/40, e a gente vai fazer 8 pontos normalmente, né? Aqui tem 6 pontos de diluição, né? Mas, por exemplo, vai ser 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, né? 1/640 e 1/1280, né? São os principais títulos que a gente quer ver se há positividade, né? 1/40 ainda é aquele paciente que vai ter, se ele só der positivo no 1/40, ele tem autoanticorpos, mas possivelmente não é uma doença autoimune. Mas já 1/80 já é o nosso corte de positividade, né, que aquele indivíduo, né, pode já estar num prenúncio, no início de uma doença autoimune ali, ok? Então, é importante a gente interpretar os resultados, né, desse FAM, avaliando os quadros, né, o título da reação, padrão que vai ser especificado, né? E o só FAM positivo, ele não vai ser suficiente para o diagnóstico de nenhuma doença. Ele vai ser o exame inicial, e aí eu tenho que buscar os outros autoanticorpos, os autoanticorpos específicos, que a gente vai falar ainda agora, né? Que vai caracterizar cada doença autoimune. Então, falando, né, das doenças, a gente vai falar um pouquinho da doença, né, e falar quais são esses marcadores que estão envolvidos, né. A gente tem uma doença que é bem clássica, né, amplamente estudada, uma doença autoimune, que é o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença reumática, né, onde vai ter uma grande produção de autoanticorpos, uma inflamação de tipo crônica, e vai afetar diferentes órgãos ali. O indivíduo ele vai poder, né, tá com lesão, né, em regiões, né, como região do pericárdio, região pulmonar, né, região renal, né, principalmente porque é local onde a gente vai fazer filtração, e esses autoanticorpos circulantes eles podem se aderir à membrana basal, fazer lesão renal, lesão em pele, inflamação em pele é bem comum, né, nesse indivíduo. Indivíduo normalmente que tem o lúpus, ele tem uma grande perda de peso, perda de apetite, pode ter em alguns casos, né, apresentar uma febrícula, né, uma febre mais baixinha, né. Pode ocorrer também outras manifestações, né, com redução, né, de hemácias, né, devido a esses autoanticorpos contra as células, o indivíduo ele pode estar desenvolvendo também uma anemia ali presente, né, e também uma baixa regulação da resposta imunológica. Então, o diagnóstico laboratorial a gente passa, né, faz o PUFAM, né, para poder caracterizar esses autoanticorpos, para usar como triagem, e depois a gente utiliza os marcadores específicos para poder qualificar o quadro do indivíduo. Então, a gente tem 3 marcadores específicos no lúpus, que é o anti-DS-DNA, que é o DNA nativo ou de fita dupla, o anti-SSARO e o anti-SM, que são, né, os 3 principais marcadores utilizados para o diagnóstico
do lúpus eritematoso sistêmico. Então, esses anticorpos anti-dsDNA são anticorpos, né, um grupo que a gente pode, né, avaliar, né, que está envolvendo a ligação, né, na região nuclear. O alvo desses anticorpos, né, vai ser o DNA na região, né, lá quando tem conexão com a cadeia dupla, né, das fitas duplas. E a gente pode usar, né, testes como ELISA e imunofluorescência para detectar especificamente esses anticorpos anti-DNA de fita dupla, tá? A determinação a partir, né, dos testes, né, como ELISA, vai me dar, né, a possibilidade, a positividade desse indivíduo, né, ter o lúpus eritematoso sistêmico. Sendo que no próprio FAM, como eu falei, por ter muito característico esse anticorpo anti-dsDNA, a gente vai ver, né, no indivíduo que tem lúpus, muito característico os padrões, né, que envolve o núcleo por causa desse marcador específico, né, como tem aqui separado, né, nuclear homogêneo, nuclear, né, membrana contínua é muito comum, né, justamente por causa desse autoanticorpo que é comum ser gerado no indivíduo que tem lúpus eritematoso sistêmico. Então, essa positividade para esse anti-dsDNA pode variar, né, depende da atividade do órgão que está manifestando, né, sendo que em torno de 95% dos indivíduos que têm lúpus eritematoso sistêmico e que têm comprometimento renal, eles vão ter, né, em grandes quantidades esse DNA, então, esse autoanticorpo positivo. E em cerca de 50% a 70% de indivíduos que não estão com a doença ativa também tem essa positividade. Então, a gente tem, né, uma grande quantidade, né, de indivíduos, né, em momento de recidiva ou em momento de doença ativa, que vai ter esse anti-dsDNA circulante e ele pode ser, então, quantificado. Então, a indicação para poder fazer a quantificação, suspeita, né, de lúpus eritematoso sistêmico, confirmação, né, dos critérios que a gente tem, né, para a associação das doenças reumáticas, estabelecer, né, o diagnóstico diferencial dessas doenças e monitorar também o paciente, né, em momentos de recidiva ou não. Então, se a gente utiliza, né, um novo medicamento, o paciente está usando o medicamento, e a gente quer ver se aquela terapia imunossupressora ela está funcionando, né, a ideia é que esses títulos desses anticorpos reduzam. Então, a gente inicia, né, no caso o médico, né, inicia o tratamento e depois ele vai acompanhando, né, se há redução em quantidade desses autoanticorpos, e aí a gente tem uma maior associação à recuperação, ao momento, né, de equilíbrio da doença. Né? Lembrando que o indivíduo que tem doença autoimune, ele vai ficar melhora e piora. Né? A ideia é que a gente tente, né, reduzir esse tempo de piora, que a doença esteja mais controlada. Então, padrão, né, que a gente vê ali, nucleolar, né, pontilhado grosso aqui presente, né, bem característico do lúpus. Tá? Também como ele faz, né, lesão a nível de DNA, a gente não vai ter só o anti-dsDNA, né, ou anti-SM, mas a gente também tem os anticorpos anti-histona, que podem estar presentes, né, nas doenças, né, como o lúpus eritematoso. Tá? Eles podem resultar, né, falsos positivos em indivíduos que têm artrite reumatoide, ou esclerose sistêmica, ou cirrose biliar primária, porque pode estar presente nessas outras doenças. Então, de maneira geral, a gente não vai, né, quantificar somente um autoanticorpo. A gente faz a quantificação de 3, de 2, justamente para a gente tirar esse background de reação, esses erros que podem acontecer justamente em confundimentos de outras doenças. O anti-SM, né,
também é um autoanticorpo, que são considerados, né, outro marcador. Ele tem uma alta especificidade, cerca de 99%, né, dos indivíduos que têm lúpus, eles vão dar positivo para esse anti-SM, né, mas, né, uma baixa sensibilidade, então o teste ele tem que ter muito cuidado para ser feito, para não dar, né, um falso negativo. Tem indicação, indivíduo que está com suspeita de LES, né, e detecção de títulos de anticorpos anti-SM pode ser interpretada, né, e estabelecidos nos critérios para avaliação das doenças autoimunológicas. Outra doença que tem uma resposta extremamente mediada por autoanticorpos é a artrite reumatoide. Tá? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, né, caracterizada por inflamação, principalmente em articulações, né, lesões progressivas nessas regiões de articulação e destruição de cartilagem que pode existir na artrite reumatoide. Tá? Então, o lúpus, a gente faz lesão também em articulação, mas a lesão é em pele, em pulmão, né, no pericárdio, lesão renal, e a artrite ela está mais associada, né, a lesões somente em articulações, tá? E destruição de cartilagem, destruição do colágeno, né, que está bastante associado nessas doenças que fazem associação e mediação por colágeno. A artrite reumatoide, né, a principal desafio vai ser diferenciar das outras doenças que têm autoanticorpos. Então, a gente tem dois importantes autoanticorpos que vão ser marcadores da doença, né, para a gente poder ver e prever, né, para reduzir o declínio funcional e destruição de articulações, né, sem recuperação. A gente vai ter dois autoanticorpos importantes, né, que é o fator reumatoide, né, e os anticorpos antipeptídeos cítricos citronados, né, que é o anti-CCP. O fator reumatoide, né, nada mais é que um anticorpo que se liga a um outro anticorpo. Tá? Então, o indivíduo que tem, né, a artrite reumatoide, né, ela vai estar desenvolvendo esses anticorpos contra outros anticorpos. E esse anticorpo contra outro anticorpo é o que a gente chama de fator reumatoide. Então, o fator reumatoide ele vai ser um autoanticorpo direcionado contra a porção FC das moléculas de IgG. E esse anticorpo, né, do fator reumatoide, ele vai ser, né, da classe IgM. Né? Vai ter uma quantidade de IgG, mas a maioria é da classe IgM. E ele vai ser um anticorpo que vai se ligar à porção FC, né, dos próprios, né, dos anticorpos próprios do indivíduo. E aí não vai ser um específico, né? Não vai ser um anticorpo anti-trypanosoma cruzi, um anticorpo sei lá, esclerose múltipla, né? Vai ser os anticorpos, né? IgG seu que esteja circulante, o indivíduo começa a produzir um monte de anticorpo que vai estar se ligando às suas IgGs, tá? Então, é isso que a gente chama de fator reumatoide, ok? Então, cerca de 60% a 80% de pessoas que têm artrite reumatoide, eles vão dar positivo, né, para o fator reumatoide. Já, né, o outro marcador, que é o anti-CCP, ele vai ser anticorpos que são direcionados a diferentes proteínas, né, ou peptídeos que vão ter, né, resíduos de argininas modificados, que são bastante comuns em regiões de articulação, tá? E esses substratos estão lá presentes nessas regiões e é um marcador, né, específico para artrite reumatoide. Alguém está tentando falar? Então, vamos lá, tá? O anti-CCP, né, eles são, né, altamente específicos para artrite reumatoide. Então, a gente tem, né, cerca de 90%, acima de 90% dos indivíduos que têm a doença, eles vão estar produzindo,
né, esses anticorpos, e também vai estar bastante associado à evolução da doença, né? Então, quanto mais doente, maior o título de reação que o indivíduo vai estar produzindo. Alguns nutriçários laboratoriais podem ser utilizados, né, quanto anticorpos antiqueratina, né, anticorpo antivimetina, citronada, modificado, né, e que podem estar associados ao anti-CCP, sendo que os principais, né, os dois principais marcadores, né, para artrite reumatoide vai ser o fator reumatoide e o anti-CCP. Então, na doença, a gente vai ter invasão das articulações, altos anticorpos ali nas secreções, né, das articulações, né, a gente vai ter os líquidos sinoviais nas articulações, então a gente vai ter esses anticorpos nesse líquido sinovial, invasão de células, polimorfo nuclear, lesão, né, com intensa inflamação nas articulações. Esse fator reumatoide, né, a gente pode utilizar alguns testes rápidos para poder fazer a quantificação do fator reumatoide. Os mais úteis, né, é a aglutinação em látex, que a gente pode fazer para quantificar, tá? Então, para a quantificação do fator reumatoide, a gente vai ter um método que a gente chama Waller-Rose, né? Esse Waller-Rose a gente vai ter, né, hemácias de carneiro sensibilizadas com IgGs, de coelho, né, que vai estar ligada a essas hemácias do carneiro, e a gente vai avaliar essa aglutinação direta. Então, se o indivíduo tem um fator reumatoide, ou seja, se ele tem anticorpo que se liga ao IgG, a gente vai ver uma reação ali positiva, tá? Outro que a gente pode quantificar, e é mais comum na rotina laboratorial, é a quantificação do fator reumatoide a partir da aglutinação em látex, tá? Então, a gente vai ter um látex e ligado a esse látex, a gente vai ter um determinado componente. Então, se eu quero quantificar o fator reumatoide, o que é que vai estar ligado à minha partícula de látex nesse teste do fator reumatoide? O que é que eu tenho ligado? Qual seria meu antígeno desse teste? Pergunta, para ver se tem alguém acordado aí. Eu tenho a partícula de látex e eu quero quantificar o fator reumatoide do meu paciente. O que é que eu vou ter ligado? O anticorpo que você quer pesquisar. E que anticorpo é esse? Que eu quero saber se o indivíduo se liga a essa classe de anticorpo. Que o fator reumatoide vai ser um anticorpo que se liga a uma determinada outra classe. Seria o IgG? Isso, o IgG. Então, ligado à partícula de látex, a gente vai ter imunoglobulina da classe IgG, né? E aí, se o indivíduo tiver no seu soro o fator reumatoide, a gente vai ver uma reação de aglutinação, tá? Então, o fator reumatoide nada mais é um anticorpo contra outro anticorpo, no caso, né? O anticorpo IgM contra o anticorpo IgG. O indivíduo que tem doença reumatoide, que tem artrite reumatoide, vai estar produzindo. Outra doença autoimune, né, a síndrome de Sjögren, né, ela fica, né, como uma doença sistêmica, né, porque ela vai fazer lesão em diferentes glândulas exócrinas, ou seja, as glândulas que a gente libera líquidos, né, libera muco, né, como, por exemplo, as glândulas lacrimais e as glândulas salivares. Então, nessa doença, o indivíduo, ele não chora mais, né? É uma doença autoimune também, inflamatória, crônica, né? Marcada por ressecamento progressivo do olho, da boca, né? Porque a gente não vai ter mais salivação, né? Ou em pequena quantidade, não vai ter mais a formação de lágrima, né? Nem né, lágrima de lubrificação. A doença pode evoluir, né, a partir dessas glândulas exócrinas, né, para uma doença mais sistêmica, né, com distúrbio linfoproliferativo de linfócitos B, né, pode ter um excesso de produção e de divisão desses linfócitos B e se desenvolver uma doença mais grave.
ela é mais frequente encontrada em mulheres, né, com uma prevalência, né, crescente no decorrer da vida adulta, né? Então, mais adulto, sendo mulher, tem maior possibilidade de desenvolver a síndrome. A gente vai ter alguns marcadores, né, específicos. A gente tem o anti-SSA-RO e o anti-SACB-LA, né, que são antígenos, né, que estão presentes nessas regiões de glândulas. O indivíduo vai estar produzindo esses autoanticorpos para essas regiões. Então, a gente quantifica esses autoanticorpos, né, no nosso teste. Os antígenos vão ser, né, o SSA-RO, o SSA-LA, né, assim como em todas as outras doenças, porque a gente quer ver se o anticorpo se liga àquele meu determinado antígeno. Então, só para deixar claro, quando a gente fala o anti-SSA-RO, eu quero ver se aquele anticorpo, se o indivíduo tem no soro dele um anticorpo que se liga a esse determinado antígeno. Então, só para vocês não esquecerem, a gente já falou bastante isso, né? Toda vez que eu boto anti, então anticorpo, anti o quê? Anti, né? Ou seja, que vai se ligar, né? Que tem a característica de ser específico e se ligar a essa determinada estrutura, tá? Então, a gente vai ter em diferentes kits, né? Ou na técnica que a gente vai utilizar, né? Vai variar somente o antígeno que a gente utiliza, porque a gente quer ver esse marcador específico da doença, tá? Os anticorpos anti-CSA-RO, a gente vai ver bastante, né, em quantidade aumentada, né, quanto mais extensa vai ser essa doença, e também está associado, né, a manifestações extraglandulares, né, em resultados, né, que pode acontecer decorrente, né, de uma exacerbação da doença. Os anticorpos anti-SSRO são encontrados em cerca de 60% a 70% dos pacientes com a doença, né, e pode ser encontrado em indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico. Por isso que a gente tem que usar dois marcadores diferentes para não confundir, né, as doenças e o diagnóstico ali. Tá? O anti-SSBLA estão em quase todos sempre associados a anticorpos, né, anti-SSARO. Então, o indivíduo que apresentar um marcador, ele vai apresentar o outro. E nos doentes com lúpus, né, o perfil do anticorpo ele vai se fixar na fase inicial da doença, né, na maior da parte dos doentes, ou, né, não muda, então a gente utiliza os dois, que aí não tem o confundimento com o lúpus. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de doenças que podem, né, aqui os anticorpos eles tinham efeitos de destruição, né, e agora a gente vai falar de algumas doenças que o anticorpo ele pode ter um efeito bloqueador, vai ter destruição, mas ele também pode ter um efeito bloqueador ou um efeito estimulador em determinada região, tá? Uma doença onde o indivíduo ele vai ter um efeito bloqueador, esses autoanticorpos, não somente de destruição, tá? É a miastenia gravis, né? A miastenia gravis, ela vai ser uma condição onde o indivíduo ele vai produzir autoanticorpos que se ligam ao receptor de acetilcolina. Tá? Vocês aprenderam lá nas morfos que para que haja contração muscular, né, eu preciso mandar uma mensagem para o meu músculo. Né? Quem manda essa mensagem? O meu neurônio. Né? Seja a contração estimulada, né, do músculo liso, né, que vai ser uma estimulação não dependente, né, da minha vontade, né, ou uma estimulação onde eu queira fazer uma contração muscular, né, no momento que eu vou fazer um movimento do braço ou andar, né, eu vou mandar essa mensagem lá para o músculo. Então, a gente pode ter esse bloqueio desse receptor de acetilcolina, e a acetilcolina vai ser esse comunicador entre o meu neurônio e a placa motora, né, e a região ali do músculo que vai receber a informação. Então, tem toda uma diferença de potencial que acontece lá no neurônio para que haja, né, a liberação dessa acetilcolina. A acetilcolina vai ser liberada, aquilo que a gente chama de fenda sináptica, e
essa acetilcolina liberada ali, ela vai ser captada normalmente aqui no seu receptor. Na miastenia graves, o que acontece? O indivíduo ele vai produzir esse autoanticorpo, né, ante, né, o receptor de acetilcolina, ou seja, um anticorpo que se liga aos receptores de acetilcolina, fazendo com que não haja mais liberação daqueles sítios de ligação. E no momento que o indivíduo receber a comunicação que é para fazer a contração muscular, ele não vai contrair, porque a acetilcolina não vai conseguir se ligar ao receptor. Né? Diferente aqui no caso normal, ela pode se ligar ao receptor. No momento que existe esse autoanticorpo aqui, ele bloqueia a possibilidade de ligação, e aí eu não tenho contração muscular, uma contração, né, muito fraca. Um dos principais sintomas iniciais da miastenias graves vai ser essa pálpebra caída. Né? O indivíduo ele não consegue fazer contração de pálpebra, né? E ele vai ficar ali com a pálpebra extremamente ali relaxada. Né? Nosso olho está aberto ali porque a gente está fazendo contração ali dos músculos e aqui ele vai ficar, né, um dos sintomas. O indivíduo vai ficar para o resto da vida com essa pálpebra caída? Não. Quando ele fizer a imunossupressão, né, tratamento com imunossupressor, que é o que a gente faz nas doenças autoimunes, né, faz imunossupressão, aí ele vai reduzir esses números de anticorpos anti-receptor e aí ele vai conseguir controlar. E depois que iniciou o imunossupressor, pode voltar a desenvolver todos os sintomas? Pode. Como eu falei, vai ter momentos de recidivas da doença e às vezes o indivíduo ele vai ter que aumentar as doses de imunossupressor, modificar, né? Alguns estudos mostram associação, né, de algumas doenças autoimunes com o uso de algumas vitaminas, suplementações de vitaminas que ajudam também na recuperação e na modulação da resposta imune, justamente esses indivíduos que chegam numa fase que o imunossupressor também não está funcionando tão bem, ou então não ficar utilizando tanto imunossupressor, né, e o indivíduo acabar, né, gerando tolerância, né, ao imunossupressor e ele não mais funcionar. Então, existem, né, diferentes estudos e diferentes estratégias, né, porque a gente sabe que não tem cura. Então, nas miastenias graves, a gente vai ter o principal marcador, onde a gente vai ter, né, uma grande quantidade de indivíduos que têm a doença, né, que vai ter esse marcador, que é o anticorpo anti-receptor de acetilcolina. Padrão ouro que se utilizava é uma reação de immune-ensaio. E pacientes com miastenia graves, ele vai ter esse ligante desse anticorpo ao receptor, como bloqueador, né, e modulador ali da contração. Esses anticorpos, eles são primariamente associados à redução do número de receptores viáveis, né, cerca de 87%, né, de reduz 87% da viabilidade dos receptores de acetilcolina nesses pacientes, né, em miastenia graves generalizadas, ou 63% de paciente que vai ter só a forma ocular, né, a forma inicial, e indivíduos que estão com miastenia grave em remissão, ou seja, reduzir o quadro da doença, a gente ainda vai ter 58% desses pacientes ainda ali presentes, né, esses autoanticorpos, né, no momento que a gente faz a quantificação. Como eu falei, esses anticorpos eles são bloqueadores, mas também ele pode, né, estimular uma destruição, uma ativação do sistema complemento, dano celular, que pode ser provocado. Não é só para a gente lembrar, toda vez que tem um anticorpo ligando a uma estrutura, é como se eu sinalizasse, né? Como não? Eu sinalizo para o meu sistema imunológico que aquilo ali deve ser destruído. Então, apesar, né, de estar ali bloqueando, também posso estar gerando inflamação ali no músculo, né, destruição ali dos receptores. Então, a interpretação clínica, né, a gente vai ver que essas condições, esses títulos desses receptores de anticetilcolina, né, ele vai estar presente, né, em indivíduos, né, com a doença, confirmar a doença e detectar e ver, né, o nível de remissão. Outro que tem sido utilizado, né, na atualidade é o antitirosina quinase do músculo, tá? A gente tem enzimas, né, como por exemplo a tirosina quinase, né, ela vai
né? É uma tirosina que vai estar adicionando fosfato, né, às regiões diferentes que precisem, né, gerar energia. Ou seja, no momento que a gente tem o ATP sendo produzido, as tirosinas, né, elas podem pegar e adicionar o fosfato para aquele determinado região da sua célula, fornecendo esse fosfato, ele fornece energia e aí a gente consegue fazer a atividade. No caso do músculo, vai ser lá na fibra muscular para que haja contração. E aí, no momento que a gente tem uma intensa inflamação iniciada por esses anticorpos anti-receptor de acetilcolina, a gente pode ter, né, uma lesão em produção de outros autoanticorpos, como, por exemplo, né, esse anti-MuSC, que é o anticorpo anti-tirosinoquinase músculo específica. Tá? A gente vai ter presente, né, em cerca de 40% dos pacientes com miastenias graves que já foi, né, detectado o receptor de acetilcolina. Isso ajuda, né, no quadro da doença, no diagnóstico, para fechar ali o diagnóstico. Ok, gente, tranquilo? Amanda, agora no caso essa acetilcolina ela é liberada, mas não conecta, né, por causa do outro anticorpo lá. Mas aí não Isso. fica com excesso de acetilcolina liberada lá no músculo. E o que é que acontece com essa acetilcolina que foi liberada ali no conector? Você vai ter, né, um determinado momento de um excesso, só que o seu sistema nervoso ele vai identificar que já foi liberado ali a acetilcolina suficiente e não vai ser mais liberado. Então vai chegar aquele sistema de feedback, né? Então ele para, né, de liberar e aquela que fica lá na fenda sináptica, ela vai estar envolvida também nos quadros inflamatórios do indivíduo que tem miastenias graves, tá? Aí pode também ajudar a aumentar o quadro inflamatório ali. Ah, então essa acetilcolina que não foi recebida, ela ajuda a inflamar mais ainda, né? Além de estar nessa conexão da inflamação, ela pode também ser, né, retirada, não por ligação, né, mas né, a gente chama de clearance de liberação, mas também pode ajudar, né, esse aumento desse acúmulo dessa acetilcolina ali, sim, né, aumentar a inflamação local do indivíduo. Então, a ideia é que entre, né, com o medicamento imunossupressor para reduzir os autoanticorpos ali na placa motora e para que o indivíduo ele consiga voltar a captar, né, os receptores de acetilcolina. Tá? A diabetes mellitus, né, tipo 1, que ela vai ser uma diabetes que a gente chama de insulina dependente, e é a diabetes que vai ser gerada, né, por resposta autoimune. E essa diabetes insulino dependente, tipo 1, o indivíduo, né, ele vai estar gerando uma resposta celular, né, uma resposta inicial, uma resposta celular, linfócito TCD4, TCD8, que vai, então, ativar uma destruição intensa infiltrada inflamatória nas regiões do pâncreas, que a gente chama regiões de ilhotas de Langerhans. É nessa região das ilhotas de Langerhans que a gente tem, né, as células beta, né, que vão estar produzindo a nossa insulina. Nesses indivíduos, né, que tem a diabetes tipo 1, a gente vai ter um intenso infiltrado inflamatório. A gente vê aqui, ó, uma ilhota normal e aqui uma ilhota totalmente destruída. Cada pontinho roxo desse aqui, vocês podem observar, cada pontinho roxo aqui é uma célula, né, do sistema imunológico infiltrando e fazendo lesão. A gente não vê nessa imagem aqui mais nada de arquitetura do nosso pâncreas ali, da ilhota de Langerhans, tá? Então, qualificado, né, esse tipo de doença, né, essa fisiopatologia, a gente vai ter os autoanticorpos que a gente detecta em indivíduos, né, que têm diabetes mellitus, tá?
A gente vai ter o anticorpo anti-Ica, que é um né, célula da ilhota. Então, se a gente tem lesão de células da ilhota, a gente pode também estar gerando autoanticorpos contra essas células, né? O anti-GAD, que é a descarboxilase do ácido glutâmico, também, né? É importante essa enzima na formação, né, dos componentes ali da insulina também, né, para a formação da insulina, e também o anticorpo, né, associado, né, ao antígeno 2 da insulina. A gente vai ter esses 3 autoanticorpos sendo produzidos em indivíduos que têm diabetes do tipo 1. Né? Mas a gente não pode fazer dosagem de glicose, não pode fazer teste oral de tolerância à glicose, a curva glicêmica. Sim, né? Isso pode ser utilizado em associação, mas isso são diagnósticos bioquímicos. A gente está falando de diagnósticos imunológicos, tá? Todos os marcadores bioquímicos que a gente pode utilizar associados, né? E os marcadores bioquímicos, né, ajudam no diagnóstico, né? Só que os imunológicos, eles vão me quantificar e qualificar se a diabetes é do tipo 1, que é autoimune, ou se é do tipo 2, que não é autoimune. Então, no indivíduo que tem diabetes tipo 2, ele vai ter todas as alterações nos marcadores bioquímicos, mas não vai ter as alterações, né, nos marcadores imunológicos. Então, esse anticorpo anti-ilhota, como eu falei, ele vai ser contra a região da ilhota. A presença do anticorpo é sinal, né, de atividade da doença, ou seja, a doença ainda está na sua formativa, ela está iniciando, porque já no momento de doença crônica já está tudo destruído, já está as ilhotas todas destruídas e a gente vai ter redução desses autoanticorpos ali presentes. Né? O anticorpo anti-insulina, né, o indivíduo pode ocorrer, né, de forma espontânea, né, também após o uso da insulina e também, né, em indivíduos que têm essa destruição de toda a arquitetura da ilhota. E o anti-GAD, né, que é o antidescarboxilase do ácido glutâmico, né, vai ser a enzima que vai participar da biossíntese dos neurotransmissores, que são importantes, né, na associação, né, os neurotransmissores GABA, que estão ali envolvidos, né, no centro nervoso das células beta-pancreáticas. Outra doença que tiver intensa inflamação e destruição da arquitetura do tecido, né, é a tireoidite de Hashimoto. Né? A gente tem aqui, né, um corte histológico da tireoide normal e aqui um quadro onde tem, né, uma intensa inflamação com invasão de células, então destruição de toda a arquitetura da tireoide, né, com cada pontinho desse, que é uma célula, né, do sistema imunológico infiltrando o tecido. Na tireoidite de Hashimoto, a gente tem 2 autoanticorpos importantes, né? Que é o anti-TPO e o anti-TG. O anti-TPO é o antitireoperoxidase, né? E o anti-TG é a antitireoglobulina. O anti-TPO, né, que é o antitireoperoxidase, né? Ele vai estar envolvido, os dois, no caso, estão envolvidos, né, na formação dos hormônios que estão envolvidos na produção, né, dos hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4. Então, são duas, né, no caso, a tireoperoxidase, né, vai ser a enzima que vai, né, estar envolvida, né, nessa adição do iodo no T3 ou no T4, né, e a tireoglobulina, né, é a proteína que vai ser a proteína base para a formação do T3 e do T4. Né? A diferença entre T3 e T4 é porque o T4 vai ter 4 iodos, né? E o T3, 3 iodos, mas vai ser a tireoglobulina ali, né? Formada a partir dali. Isso, né, o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Vai ter destruição, intensa destruição lá da tireoide com a geração desses 2 autoanticorpos que estão envolvidos, né, nos componentes de
função do tecido. Nesse caso aqui, a gente também tem queda de função, né, tecidual, né? Mesma coisa da diabetes, a gente vai ter queda de função do tecido. Na tireoidite de Hashimoto, né, essa inflamação, essa destruição, essa doença autoimune, a gente também vai ter queda de função tecidual, tá? Na doença de Graves, né, que também vai ser mediada por anticorpos, o indivíduo, né, em vez de ter queda da função, né, e vai ter a geração desses autoanticorpos, porque faz destruição, ele vai ter o aumento da secreção, né, dos hormônios T3 e T4. Então, lá na hipófise, né, que é o nosso centro regulador de algumas glândulas, né, ele vai secretar o hormônio que vai estimular a produção dos hormônios da tireoide, que é o TSH. Então, para que a gente receba essa informação, na tireoide você tem que ter o receptor de TSH. Então, nesses indivíduos que têm a doença de Graves, eles vão ter autoanticorpos que se ligam no receptor de TSH. Nesse caso, diferente das miastenias graves, né, o anticorpo ele só bloqueava, né, não deixando fazer contração, né, do músculo. No caso da doença de Graves, esses autoanticorpos, esses anticorpos que se ligam ao receptor de TSH, eles vão estar estimulando a glândula tireoide. Então, vai ser um anticorpo estimulador e não um anticorpo bloqueador. E aí, só que nesse caso, o estímulo ele não é um estímulo regulado, né? Não é como o TSH que se liga, faz a função dele, vai ter o desligamento, né? E vai ter a quantidade ideal para cada TSH que foi liberado, né, para se ligar à tireoide e ele produzir o T3 e T4 de forma controlada. No caso da doença de Graves, né, ele se liga ali, fica com a ligação fixa a esse TSH e constantemente, né, o indivíduo ele vai produzir altos níveis de T3 e T4. Então, como dosagem bioquímica, a gente vai ver, no caso da doença de Graves, aumento de T3 e T4, e no caso da tireoidite de Hashimoto, redução de T3 e T4, tá? Mas, como a gente está falando de imunologia, né, a gente vai ter marcadores imunológicos, né, para poder avaliar, né, o quadro da doença. No indivíduo que tem, né, a tireoidite de Hashimoto, ele vai ter anticorpos que estão associados à lesão, que é o anti-TPO e o anti-TG, assim como vai também acontecer na doença de Graves, que não vai ser só a questão da estimulação, mas também vai ter intensa inflamação, destruição. Então, a gente tem os dois anticorpos que estão associados à destruição da arquitetura do tecido, que é o anti-TPO e o anti-TG, o anti-tireoperoxidase e o anti-tireoglobulina. E com um quadro, né, que é o que agrava e que gera a doença, são os anticorpos anti-receptor de TSH, que é o que vai diferenciar, né, a doença de Graves da tireoidite de Hashimoto. No caso da doença de Graves, a gente vai ter, né, os anticorpos anti-receptor de TSH, e na tireoidite de Hashimoto a gente não tem esses anticorpos anti-TSH presente no indivíduo e a gente consegue associar as duas doenças. Certo? Tranquilo? Professora, Oi. a única diferença, então, são esses anticorpos? É que você pode, obviamente, bioquimicamente, a gente tem outras diferenças, né? Como, por exemplo, as dosagens dos hormônios. Mas de marcadores imunológicos, um vai ter o TSH, o anti-TSH, e o outro não vai ter. Né? Quem tem o TSH é a doença de Graves, porque a fisiopatologia dela está conectada à geração desses anticorpos anti-TSH. Na tireoidite de Hashimoto, que não acontece esse quadro, né, a gente só vai ter os outros dois autoanticorpos. Então, para diferenciar essas duas doenças da tireoide, a gente faz a dosagem dos 3 autoanticorpos, e aí eu consigo ver quem tem somente os dois é tireoidite de Hashimoto. Quem tem os 3 positivos, né, é a doença de Graves, certo?
E no caso da doença de Graves, é o hipertiroidismo, no caso. Isso, que vai ser o aumento da secreção de T3 e T4. Na tiroidite Hashimoto, a gente tem perda da função, a gente vai ter o hipotiroidismo, né? Redução de T3 e redução de T4. Que seria outra forma de diferenciação das duas doenças, além das síndromes clínicas que são, né, associadas, né? O indivíduo ele vai ter, nesse caso, aumento de metabolismo, né, perda de peso, né, o bócio ali presente, né, E a exoftalmia, isso, né, característico também. né, que a gente chama, né, exoftalmia, né, ali presente. Aqui vai ser os sintomas totalmente contrários, né, o indivíduo vai ter letargia, né, redução, perda de peso, né, ali, aumento de peso, né, no caso do hipotireoidismo. E por fim, né, falando dessas doenças autoimunes, a gente vai ter a doença celíaca. No caso da doença celíaca, ela vai ser uma doença, né, associada a um componente alimentar. E aí o uso desse componente alimentar, ele vai gerar uma inflamação, né, lá no intestino delgado, lesão no intestino delgado. E o tratamento, né, é o mais simples do que todas as outras doenças. Nas outras a gente faz imunossupressão, a gente mexe em hormônio, né, o indivíduo ele vai ter que fazer, no caso, né, da diabetes, ele vai ter que a vida toda estar utilizando insulina, né, e às vezes gerar resistência até essa insulina exógena. Então tem todas algumas complicações, né, mais graves na doença celíaca, né. Se a gente suspende o uso de glúten, a gente consegue, né, resolver, né, o quadro da doença. Então, doença celíaca, que é o que a gente chama de intolerância ao glúten, né, o glúten ele vai chegar lá na região intestinal, vai iniciar uma doença inflamatória, que pode ocasionar também destruição da arquitetura do intestino delgado por causa dessa intensa inflamação iniciada por esse componente que é o glúten ali, tá? O indivíduo ele vai ter má absorção, né? Nessa má absorção, diarreia, toda vez que ele tem esse contato com o glúten, e até ele descobrir esse quadro diarreico que ele apresenta, que é a intolerância ao glúten, né? Demorava antigamente muito tempo, né? Hoje a gente tem marcadores legais e maior estudo da doença, e a gente vê maior esse quadro na população, né? Desenvolvimento dessas doenças, né? Referentes a componentes alimentares. Então, como a gente tem uma doença que está extremamente associada, né, à mucosa intestinal, a gente vai utilizar principalmente a dosagem desses autoanticorpos, a gente vai avaliar autoanticorpos da classe GA. Nos outros, a gente tinha, na nossa maioria, todas essas doenças que eu falei aqui anteriormente, esses autoanticorpos que a gente qualificava seriam da classe IgG. Então, a gente tem um marcador, né, que é o anticorpo antitransglutaminase, né? Tem um anticorpo, né, importante que vai estar, né, fazendo essa transferência e modificação, né, da região intestinal, né? Importante no metabolismo de algumas proteínas, inclusive também, né, do glúten. Ela é uma triagem, né, para doença celíaca. O indivíduo que tem doença celíaca, ele vai apresentar essa transglutaminase. E pode haver, né, cerca de 2 a 10%, né, indivíduos que têm deficiência de GA, e aí a gente pode fazer tanto a dosagem de transglutaminase da classe GA como da classe GG, se for o caso do indivíduo que tem redução de GA, ele vai estar suprindo, né, aumentando o IgG dessa transglutaminase. O antiendomísio, né, também o anticorpo da classe GA, né, que pode ser codificado e avaliado, né, na doença celíaca, né, esse antiendomísio presente, e a antigliadina, que também, né, no caso a gliadina é uma estrutura que está presente no glúten, né, lembrando que o glúten é uma proteína, e ela vai ter duas, né, regiões, que é a gliadina e a gluteína, e aí também o indivíduo, né, cerca de
92% a 97% dos indivíduos que têm doença celíaca, ele vai estar apresentando positividade no antigliadina. A gente já falou, mas eu achei importante a gente trazer, né, falando mais especificamente de alguns exames que podem até ser complementares para a gente ver o quadro e o índice inflamatório que o indivíduo está apresentando, tá? Mas não são exames que vão dar o diagnóstico, né? São marcadores de inflamação, né? Que eu já vim falando na disciplina, mas eu achei importante a gente deixar mais claro, né? No fechamento agora na disciplina. A gente vai ter o que a gente chama de provas inflamatórias, né? Como eu falei com vocês, né? A proteína C reativa e alfa-1 glicoproteína ácida. Essa proteína C reativa, ela é uma proteína que a gente chama de proteína de fase aguda. Quando o indivíduo está em quadro inflamatório, né, vai ser secretado no quadro inflamatório citocinas, né, como por exemplo L1, o TNF-alfa, né, ali presente, e esse L1 TNF-alfa que cai na corrente sanguínea, ele vai então estimular o fígado a produzir essa proteína C reativa. Então, em quadros inflamatórios, principalmente uma fase aguda, né, da inflamação, né, uma fase ali onde a inflamação ela está muito bem presente, a gente vai ter aumento dessa proteína C reativa. Então, o seu pico, né, a gente inicia, na verdade, em 2 horas, tendo o pico máximo ali, né, ou seja, maior aumento em torno de 48 horas, né, e aí vai reduzindo, né, quando se começa a se controlar a inflamação. Então, a dosagem de proteína C reativa, ela pode ser utilizada, né, junto com os marcadores imunológicos, justamente para avaliar o quadro e excesso de inflamação desse indivíduo. Então, quando é que a gente vai, né, utilizar a proteína C reativa, né, que é a PCR? E aí alguns de vocês às vezes confundem PCR com a técnica de biologia molecular. Né, o que eu acho às vezes que confunde, né, porque os dois usam a sigla. Né? Quando a gente fala de PCR em imunologia, né, associada a marcadores, a gente está falando da proteína C reativa, né, que é a proteína que vai estar associada a quadros inflamatórios. Então, se a gente quer saber se há inflamação, né, a gente dosa essa proteína. Quando eu quero monitorar também a inflamação, eu fiz o uso de algo, né, de imunossupressores, de anti-inflamatórios naquele indivíduo, e eu quero ver se a inflamação está reduzindo. A gente vai fazendo várias dosagens ao decorrer do tempo de PCR, né, da proteína C reativa, para poder ver se com um determinado tempo ela está, sim, reduzindo, né, e isso pode ser associado a doenças, né, e a redução da inflamação. Como medida também de risco cardíaco, né, em pessoas que têm, né, pode reduzir o débito cardíaco, o excesso de proteína C reativa, ela está associada também a indivíduos que podem desenvolver, né, problemas cardiovasculares além, né, podem gerar risco cardíaco. A outra proteína é a alfa-1 glicoproteína ácida. Essa alfa-1 glicoproteína ácida, da mesma forma que a PCR ela é produzida, ela também pode ser produzida, né, em quadros inflamatórios, vai ser produzida no fígado e também está extremamente associada a doenças autoimunes, né, como lúpus, a doença de Crohn, doenças inflamatórias, hepatopatias. O indivíduo ele começa a produzir, né, em grande quantidade essa proteína e vai ser detectável lá no soro. A gente vê em unidades e associa a essas doenças. Certo? Dúvidas?